O Sol liga as plantas. E então as plantas se voltam contra nós. Os modelos mais precisos do futuro do nosso Sol prevêem que em cerca de 600 milhões de anos, o Sol terá se tornado brilhante o suficiente para interromper de forma crítica o ciclo de carbonato-silicato na Terra. Essa interação crucial entre o silício e o carbono ajuda a manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, e, portanto, essa interrupção inevitável fará com que os níveis de dióxido de carbono dispensem. As plantas se tornarão incapazes de fotossíntese e, por sua vez, não produzirão mais o oxigênio de que precisamos para respirar. Quase toda a vida animal e a maioria dos ecossistemas em geral serão extintos. Então, sim, quando as plantas se virarem contra nós, elas não terão escolha, mas isso dificilmente importará para os humanos que permanecerem na Terra enquanto lentamente sufocam, ou apenas evoluem para monstros de gás sencientes. Isso é o que eu faria. Venha, cometas. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um cometa ou asteroide colidiu com a Terra, matando cerca de 75% de toda a vida na Terra. Isso inclui as coisas mais legais que já existiram na Terra, os dinossauros não aviários. E mais cometas asteroides continuam chegando, às vezes perturbadoramente próximos. Em 2020, um asteroide chamado 2020 VT4 passou a apenas 230 milhas da Terra. Para contexto, a Lua está a 238.900 milhas da Terra. Em média, por mais mortíferos que sejam, os asteroides tendem a vir de muito perto, geralmente do cinturão de asteroides logo além de Marte. Mas os cometas vêm mais frequentemente de lugares mais distantes, o que significa que ganham mais velocidade em seu caminho para cá. E essas bolas de neve suja são difíceis de detectar, porque são muito escuras. Eles não emitem muita luz até atingirem uma fonte de calor e começarem a expelir as trilhas brilhantes e gasosas pelas quais são conhecidos. Se um grande suficiente, com apenas dezenas de quilômetros de diâmetro, atingir a Terra, os humanos seguirão o caminho dos dinossauros. Isto é, até 66 milhões de anos depois, quando um homem Lula barbudo, muito velho, brinca de Deus Lula e nos ressuscita para seu parque temático, o Parque Holoceno. Incineração avançada. Os humanos podem não sobreviver tempo suficiente para ver uma colisão que destrua o planeta. Podemos nem mesmo passar de algumas décadas a partir de agora. É nisso que muitos cientistas e futuristas acreditam, e o culpado: os bons e antiquados exterminadores. O termo singularidade tecnológica na verdade se aplica a uma série de cenários diferentes, em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável, mas o mais popular, e geralmente mais assustador, é a explosão de inteligência. Em suma, assim que criarmos uma inteligência artificial generalizada além da nossa, ela terá a capacidade de produzir uma inteligência ainda maior além da sua, e assim por diante, até que apenas as limitações da física impeçam o progresso futuro. Isso rapidamente tornaria a humanidade obsoleta ou pior, pragas problemáticas e primitivas que precisam ser exterminadas. Assim, sugerimos um Arnold Schwarzenegger no I.O. de Malthusian Catastrophe. Em 1798, o economista sociólogo Thomas Malthus argumentou, simplesmente, que nossa população aumentará mais rápido do que a taxa de nossa produção de alimentos. Isso desencadeará a fome, conflito global e, eventualmente, o colapso da população, onde a maioria dos humanos morrerá. Conhecemos este evento como uma catástrofe malthusiana. Desde o seu início, a hipótese de Malthus tem sido contestada veementemente por qualquer número de grupos dispares, muitos citando as numerosas inovações tecnológicas que permitiram a produção moderna de alimentos em grande escala. Mesmo assim, a ideia é considerada pelo menos um pouco verdadeira. Da época de Malthus até
Agora, a população humana explodiu para cerca de 8 vezes seu tamanho, e dezenas de países, bilhões de pessoas, vivem em constante inanição. Independentemente de ocorrer um colapso mundial ou não, muitos atualmente não conseguem ver os alimentos como uma garantia, e há mais a cada ano. Diatomáceas, ênfase no dado. As diatomáceas são um tipo de alga famosa para não cientistas por suas paredes celulares geométricas e coloridas. Para os cientistas, as diatomáceas são famosas por produzir potencialmente até metade do oxigênio do planeta a cada ano, e por constituir até metade da biomassa em nossos oceanos. Eles são um grande negócio. É por isso que seria um problema ainda maior, se eles começassem a agir de forma diferente. Joy Kirschvink, um geobiólogo da Caltech, levantou a preocupação de que, se qualquer mudança climática fizer com que as diatomáceas percam acesso à água, que usam para produzir oxigênio, elas podem mudar para sal abundante. Eles então usariam esse sal para produzir gás cloromortal. Dados seus números, isso poderia matar rapidamente a grande maioria da vida na Terra. Órbita estável, Schmablish orbit. Por mais desconfortável que seja, a órbita da Terra em torno do Sol não é estável. Ao longo da vida do planeta, ele mudou e continuará a mudar. Até o fim. A mudança pode até mesmo causar esse fim. Pior, uma mudança na órbita de qualquer outro planeta poderia fazer o mesmo. Júpiter age de forma semelhante a um mini-sol em nosso sistema solar, sua enorme gravidade puxando planetas e outros corpos. Isso pode ser extremamente útil, como quando grandes planetas suga asteroides que poderiam entrar no sistema solar interno. Mas também pode levar ao desastre, já que se supõe que o gigante Júpiter pode um dia puxar com tanta força o minúsculo Mercúrio que a pequena rocha pode se chocar contra o Sol, seu vizinho Vênus, ou até mesmo a própria Terra. A bola de neve, ou seja, a lista completa de uma vez. Facilmente, o mais assustador de todos eles, é cerca de metade deles todos de uma vez. Pior ainda é que a maioria dos cientistas tende a pensar que é isso que vai acontecer. E assim por diante. A mudança climática terá um efeito enorme nos padrões climáticos nas próximas décadas, tornando-os gradualmente mais erráticos e extremos. Ao mesmo tempo, o aumento da temperatura média tornará muitos micróbios causadores de doenças mais comuns. Muitas plantas e espécies de polinizadores, como abelhas e morcegos, terão morrido, os morcegos por outra doença fúngica, tornando os alimentos mais escassos à medida que as populações continuam a crescer. A acidificação e a poluição dos oceanos diminuirão o número de fotossintetizadores ali, e muitos outros ecossistemas serão lançados em relativa desordem. No geral, o fim do mundo mais próximo e mais provável é um ataque lento, sutil e multifacetado por nós.